Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, sou professora de matemática e hoje estarei resolvendo mais um exercício da nossa série de questões de vestibulares. Eu escolhi essa questão, que é uma questão da FUVEST e que envolve o conceito de análise combinatória. Esse exercício será feito especialmente para o Luiz, pois esse dia nós estávamos conversando sobre a complexibilidade e o domínio técnico que nós precisamos ter nas questões da FUVEST. Então, Luiz, percebe aí que esse exercício nem é tão difícil assim. Se você for um vestibulando, fica comigo até o final da aula, porque eu tenho certeza que esse exercício vai contribuir aí na sua formação. Vamos lá ver o que fala o exercício. É um exercício da FUVEST de 2018, ó. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos de retas distintos nunca são colineares. Então, eu já tenho uma palavra-chave aqui. Eles não são colineares, tá bom? Como mostra a figura. E aí, eu percebo que na figura eu tenho 4 segmentos de retas. Vamos destacar eles aqui. Então, eu tenho o primeiro, ó, vamos fazer de outra cor aqui. Segundo, terceiro e o meu quarto segmento. Então, eu tenho 4 segmentos de reta aqui. Eu tenho 12 pontos sobre eles. E a pergunta é a seguinte: o número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados e eu tenho todas as alternativas. Então, a primeira coisa que eu tenho que matar nessa charadinha aqui é lembrar o que é um ponto colinear e lembrar como que é formado um triângulo. Então, o que são pontos colineares? Eu vou até marcar aqui para ficar bem destacado para vocês. Então, pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Ou ao mesmo segmento de reta, mas isso fica para uma outra discussão. Então, assim, se ele está falando que eu nunca vou pegar 3 pontos colineares, quer dizer o quê? Porque para me formar um triângulo, eu não posso ter 3 pontos colineares. Por exemplo, se eu pego 3 pontos aqui, ó, eu não consigo formar um triângulo. Para formar um triângulo, eu preciso que os pontos não sejam colineares, tá bom? Vamos desenhar um triângulo para vocês perceberem, ó. Eu posso pegar este ponto com este e interligar esses segmentos, ó, mas eles não estão pertencendo ao mesmo segmento. Eu posso pegar, por exemplo, 2 pontos e de um mesmo segmento e um ponto de um terceiro segmento. Então, eles podem ter no máximo 2 pontos de um mesmo segmento de reta, tá? Ou um de cada segmento. Agora, 3 pontos de um mesmo segmento eu não consigo formar um triângulo. A outra charadinha que eu tenho que lembrar aqui é da minha situação de quais são as fórmulas de análise combinatória que eu vou usar. Então, quando não importa a ordem dos elementos, eu uso a fórmula de combinação que eu já vou colocar para vocês. Por que aqui não importa a ordem? Vamos pensar no seguinte: vamos chamar esses triângulos dos pontos A, B, C. Se eu tenho um triângulo A, B, C, eu também posso ler esse triângulo como C, A, B. E eu também posso chamar esse triângulo de B, C, A. E o que eu percebo? Ele vai continuar sendo o mesmo triângulo, só a ordem da leitura que os pontos são diferentes. Então, aqui não importa a ordem de escolha. Quando não importa a ordem de escolha, que é o nosso caso aqui, eu uso sempre a fórmula de combinação. Quando importa a ordem, são outras fórmulas que a gente vai discutir em outras aulas, tá bom? A fórmula de combinação é o seguinte, ó. Combinação de N elementos tomados P a P. E em cima fica N fatorial e embaixo fica P fatorial e N menos P fatorial. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu tenho 12 pontos no total para mim escolher para formar esse triângulo. Então, aqui eu percebo que a primeira parte do problema eu resolvo da seguinte forma. Sempre esse N é o número total de possibilidades que eu tenho para escolher. E o meu P é o número que eu vou precisar para resolver um problema. Por exemplo, para resolver um triângulo, para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. Quantos pontos eu tenho aqui no total? 12. Então, eu tenho uma combinação no seguinte, ó, combinação de 12
elementos tomado de 3 a 3, ou seja, de 12 pontos eu preciso de 3 para formar um triângulo. Só que o que acontece, eu preciso descontar aqui as questões dos pontos colineares. Então, por exemplo, se eu olhar para este segmento, eu tenho 4 pontos. E aí eu tenho que descontar 3 pontos para que eles não sejam colineares. Então, eu tenho que subtrair de uma combinação do quê? De 4 pontos, onde eu não posso utilizar os 3 pontos, porque aí eu não consigo formar um triângulo. Só que se eu olhar para este segmento aqui e para este, eu tenho a mesma situação. Então, é menos 2 vezes a combinação de 4 somados 3 a 3. Eu acho que ficou bem claro, agora a gente vai colocar na fórmula. Então, eu tenho uma combinação, ó, de 12 fatorial, né? Já tô substituindo o meu n embaixo. O p é 3 fatorial. E depois eu faço 12 menos 3, já vou fazer direto. 12 menos 3 é 9 fatorial. Menos 2 vezes a combinação de 4 somados 3 a 3. Então, é 4 fatorial. Embaixo, 3 fatorial. E aí, 4, ó, 4 menos 3 dá 1 fatorial. E agora é só resolver, ficou fácil a questão. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse 12 eu reduzo até chegar ao meu 9. Então, fica 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Sobre 3 fatorial, eu já vou abrir, que é 3 vezes 2 vezes 1. E 9 fatorial. Menos 2 vezes 4 fatorial, eu vou reduzir até chegar ao meu 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. O 1 fatorial é 1 mesmo, tá? Nem precisa colocar, porque aqui na divisão e na multiplicação não altera o valor, mas eu vou colocar para não ficar uma coisa jogada. Então, fica assim, ó. 9 fatorial com 9 fatorial cortou. Aprendam a fazer simplificação. Eu percebo que os alunos têm muita dificuldade em simplificar, mas isso facilita nos meus cálculos, ó. 10 dividido por 2, restou 5. 12 dividido por 3, restou 4. Agora só falta eu efetuar essa multiplicação. Então, quando eu faço 4 vezes 5, dá 20. 20 vezes 11 dá 220. Dividido por 1 vai dar 220 mesmo. Menos quem? Ó, esse 3 fatorial cortou com 3 fatorial, sobrou 2 vezes 4, dá 8. 8 dividido por 1 é 8 mesmo. Então, 220 menos 8 dá 212. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Um beijo no coração, até a próxima aula. Tchau!